Olá, voltando com mais uma aula do ABAP Fox. Hoje vamos fazer uma especificação um pouquinho diferente. Nessa especificação, a gente vai dar uma olhada neste relatório de voos por escala. Então vamos analisar a especificação. Nós temos o nome do programa. Vamos colocar aqui já. Final ABAP Fox 03, final 2, criar. Vamos colocar o nome do relatório de voos escala. Mesmo package, ele vai pedir para vocês a request. É só vocês colocarem na mesma que vocês vão mandar para a ABAP Fox. Então, vamos ver o que ele pretende para este relatório. Objetivo: gerar um relatório de voos por escala. O usuário necessita saber de todos os voos por determinada escala e data. Tabelas são as mesmas tabelas envolvidas. Na tela, a gente vai ter três campos: a data, o Departure City e o Arrival City, ou seja, a cidade de partida e a cidade de chegada. Mensagem é a mesma. Desenvolver um relatório off-grid. Os campos de saída são os mesmos da especificação anterior. Porém, em vez de ficar criando a estrutura na mão, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos criar esta estrutura aqui no repositório de dados. Isso vai dar uma diferença bem gigantesca na programação. Vai ficar muito mais simples. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar com a telinha. Então vamos lá. Vamos preencher esse textinho aqui, criando objeto. Vamos ativar, vamos traduzir. Olha que interessante, ele já tem uma string que eu coloquei alguma vez aí. Beleza, está traduzido. Aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Se a gente olhar aqui, nessa especificação, ele quer os campos data de voo, a cidade de saída e a cidade da chegada. A data do voo vai ser Select Optimus. Esses outros dois vão ser parameters, certo? Então, vamos lá. Para não dar erro, a gente coloca tables. Legal. Compilou certinho e a gente coloca aqui agora o parameters. P.
Vamos dar uma olhada na tabelinha de schedule /O SE16. SPFly. Vamos, na verdade, na barra NSE11, para a gente olhar não a tabela, os dados em si, mas a estrutura de dados dela. Departure City está aqui, ó, City From, esse cara mesmo. Type City to legal. Vamos ativar e ele vai dar um erro dizendo que o máximo de tamanho para Select Options ou Parameters é de 8. Então vamos tirar as duas últimas letras aqui e arrumar esse problema. Vamos ativar. Vamos dar um F8. Então esse aqui é o bloco B1. Esse aqui são os campos. Olha bem a diferença. Esse aqui é um Select Options e esse aqui é um Parameter. Tudo bem. Vamos usar o voltar e vamos colocar os textos para estes campos. Como eles vêm do dicionário, todos eles têm texto. Marquei ali, dei um Enter, vou ativar e vou voltar. Vou dar um F8 para ver como é que ficou. Maravilha. F3. Vamos agora para o Start of Selection. Vamos dar um ponto. Perform Load Data. Vamos criar o Perform no próprio programa. E aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Em vez de a gente declarar a estrutura com types, nós vamos criar a estrutura no repositório /OSE11. Aqui no data type, vamos colocar YY underline ABAP Fox 03 underline 2. O que é isso aqui? Vai ser uma estrutura para o relatório. Então vamos dar um create. Aqui ele mostra 3 opções. Vamos colocar na opção do meio. Legal, ele deu um erro aqui, dizendo que para esse tipo de objeto, ele não pode ter caracteres que não são permitidos entre a segunda e terceira posição. Ou seja, este carinha aqui a gente tem que tirar. Vamos dar um create, structure, estrutura para x03, mapfox. Vamos salvar, ele vai pedir o pacote e a request. E aqui a gente vai colocar aquele objeto. Lembra que a gente pegou aquele types e a gente incluiu direto no caso uma estrutura de uma tabela? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Olha que legal. A gente marca este primeiro campo. Vamos em Edit, Include, Insert e vamos colocar SPFly. Olha o que ele fez. Ele criou um Include na estrutura. Ou seja, vamos salvar aqui. E tá vendo este Expand Include? Se a gente clicar aqui. Opa. Isso. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir todos os campos da estrutura SPFly. Legal? E agora a gente coloca aqueles outros 3 campinhos, que é FLDate. Vamos aqui, /S11, para a gente pegar esses campos na tabela SFlight. Display. FLDate, a gente tem que pegar o elemento de dados para colocar ali, ó. Achou. Volta. E os outros dois eram Price e Currency. Eu dei um Ctrl Y para pegar esses dois. Eu posso, quando eu estou numa table control, apertar o Ctrl Y e ele pega entre colunas, tá vendo?
Mas vou pegar só esses dois primeiro, vou aqui, coloco, volto, Ctrl Y, esses dois primeiros. E vamos salvar. E vamos tentar ver a System Check. Dê uma observada nesse erro. Ele disse aqui pra gente, nesse erro vermelho, que a nossa estrutura traço campo price não existe especificação ou uma referência do campo e uma referência do campo. Vamos voltar e vamos para essa última aba aqui. Nós vamos perceber que somente para este campo que ele detectou o erro, este price, que é do tipo cur, ele deixou as células abertas. O que quer dizer? Quando isso acontece, todo campo de moeda, como o campo de quantidade, que está vinculado com SAP, precisa invariavelmente estar vinculada com o tipo de unidade. Você precisa vincular ele. Pode ser entre outras tabelas ou na própria tabela na qual ocorre essa referência. Então, o campo moeda, ele precisa estar vinculado com uma unidade de moeda, que é esse cookie aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega a própria tabela e coloca a referência do campo price no currency. Vamos ativar. Ele só deu warning e tudo certo. Então, via de regra, toda vez que você usar um campo de valor de moeda ou de quantidade ou de volume, ele precisa estar vinculado com uma referência dessa unidade, tanto na própria tabela como em outra. Certo? Então, vamos voltar aqui. Nós fizemos a mesma estrutura do que a gente declarou no código. Legal? Então vamos copiar essa estrutura aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de tela. Vamos declarar a nossa tabelinha aqui. Aí, maravilha. Então o que a gente fez aqui foi criarmos uma estrutura com base nesse report. Quer dizer, criar uma tabela report com base nessa estrutura que representa exatamente a estrutura pretendida na especificação técnica. Legal? Então, agora a gente vai fazer o quê? Selecionar os dados. Vamos fazer um inner join. Será que a gente vai fazer um inner join? Vamos dar uma estudada na especificação. A gente precisa pegar todos os voos determinados por uma data e uma determinada escala. Certo? Então, vamos lá. Vai ser exatamente um inner join entre as duas tabelinhas. Select, toda vez que a gente usar inner join, a gente precisa primeiro dizer o into, depois o from. On. Então, é sempre com o on que a gente diz qual que é a ligação, ou seja, qual que é o link entre as tabelas. E a condição where
Vamos colocar um ponto aqui. Ele vai dar aquele mesmo erro, porque... Por quê? Porque o inner join das duas tabelas contém muito mais campos do que contém essa tabelinha aqui. Então a gente coloca into corresponding fields of table. Legal. Vamos colocar a mensagem. Vamos colocar mensagem. Vamos ativar. Vamos traduzir. Toda mensagem precisa ser traduzida. Legal, salva. Vamos voltar. Percebe que quando a gente volta ele volta o erro em português aqui. A gente sai da edição e volta, ele volta o erro em inglês. Mas isso aqui é só para indicar, a gente não vai acabar nem usando isso aqui agora, nesses relatórios. Mas é importante sempre saber essa tratativa de hardcode vinculado com esse objeto de texto. Legal. Então ele fez a seleção. Agora tem a outra parte da seleção, que é o seguinte. A gente fez o inner join entre a spfly e a sflight, que são as duas tabelas que têm essa relação. Mas nós não colocamos os outros dois critérios de seleção, que é a cidade from e a cidade to. Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu colar aqui o nome, city from, e aqui a gente deixou no mesmo tamanho. E percebam que aqui, quando nós temos select options, eu uso in, ou seja, para que ele considere um range de valores. Quando eu tenho perform, eu coloco igual. Por quê? Porque ele vai dar o match exatamente com este valor do parâmetro. Certo? Vamos ativar. E vamos executar. Então, agora a gente coloca perform show alv. Neste momento, a gente cria o perform do show alv e a gente vai ter uma pequena diferença em como a gente vai montar o nosso LV. Vamos lá no programa 2. Vamos lá neste perform de montar o LV e vamos copiar ele inteiro. Ctrl V. Certo? Toda essa estrutura que a gente colocou aqui, ó, para ele preencher o catálogo de campos, a gente deleta. E a gente fica somente com a função. Nós também vamos deletar o field cat, ficando só com
a nossa estruturazinha de layout. Então a gente tira aqui. E tem, quer ver, ó, se eu der um duplo clique aqui na função, ele vai para a função. Se a gente vier na aba importação, existe um atributo aqui. Tudo isso aqui são atributos, são valores da interface que você pode colocar nessa função. Tem um aqui que é underline structure underline name. Vamos voltar, vamos colocar este parâmetro, que ele é um parâmetro opcional. Então por isso que ele deixou ser executado sem que este parâmetro estivesse aqui. Então o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar a estrutura na qual faz esta tabelinha referência. Ele vai montar tudo para a gente. Ctrl K para ficar, tá vendo? Ó? Quando a gente passar um hardcode, que é um parâmetro de tabela, de campo, sempre em caixas altas. Vamos ativar. F8. Opa. Mas ó, ele já montou automaticamente para a gente o LV com o fieldcat vindo do repositório. Vamos voltar. Vamos colocar aqui uma data. Vamos colocar Acapulco e Barcelona. Erro na seleção. O que acontece? Neste perform onde tem a seleção, se essa igualdade não for exata, ele não vai exibir. Então como é que a gente faz? Para que ele exiba se a gente colocar somente um ou outro. Porque o que acontece? A gente tem que colocar aqui de uma forma que o usuário consiga ver, visualizar os dados de uma forma bem simples. Dessa forma que a gente fez, ele só vai conseguir visualizar os dados se colocar exatamente os valores corretos. Vou fazer um teste. Não. Então vamos fazer o seguinte. Para que ele não tente fazer esta condição where sempre, a gente vai fazer ela só se ele tiver preenchido. Ou seja, vamos fazer assim, ó. If então, se as duas forem diferentes de space, ele vai executar aqui, levando em consideração essa seleção aqui, ó. Else if. Então, olha o que a gente fez. A gente criou um if, nós criamos um if, um else if e um else. Então, se as duas estiverem preenchidas, ou seja, se elas forem diferentes de space, entra nesse select. Vamos copiar o select. Se somente essa aqui está diferente de espaço, nós vamos tirar este end aqui e deixar assim. Na outra condição, que só pode ser o p-sit2 diferente de espaço, a gente tira essa condição aqui. Ó. Vamos ativar. Vamos ver como é que fica. Opa! Vamos debugar para entender. H. Opa, eu esqueci esse carinha aqui, ó. Porque quando ele não tiver
F3, F3. Quando ele não tiver... então tem uma outra condição. Else if P sit2 frente espaço. E aí sim o else, que é quando todas estão, as duas opções de sit2 e sit-from estão igual a espaço. Então, essa aqui é uma lógicazinha que ela não muito bem feita, porque a gente está repetindo muito código. Numa condição dessa, a gente acabaria utilizando ou algum range ou até um select dinâmico. Mas isso aqui vai entender bem o que a gente quer fazer. F8, executar. Olha que maravilha. Então, neste exemplo aqui, olha o que a gente fez. Vamos colocar só um Acapulco. Não tem nenhum Acapulco. Vamos executar em aberto e vamos colocar... Ctrl Y, Ctrl C. São Francisco. Olha, só para São Francisco. Se eu quiser o que vai só para São Francisco para... Ctrl Y, Ctrl C. New York. São Francisco e New York. Então a gente consegue fazer uma verificação da companhia aérea e o voo referente à cidade de destino, de origem e de destino. Legal? E o que aprendemos nessa aula foi a introduzir diretamente a estrutura dentro da função de display-alv. E ela dentro, internamente, vai montar toda a estrutura para a gente. E a gente não teve trabalho nenhum. Legal? É isso aí. Essa aula foi bem simples, bem rapidinha. Logo mais a gente se vê. Um grande abraço.